República Federativa do Brasil. Você já deve ter ouvido esse nome várias vezes, mas será que você sabe o real significado de cada uma dessas palavras? Não? Não se preocupe. Nós vamos te ajudar a entender o significado delas e também iremos mostrar qual é a sua relação com o sistema político de nosso país. Mas para isso, vamos fazer uma viagem pela história da política brasileira. O primeiro sistema político do Brasil foi a monarquia absolutista. A monarquia absolutista não tinha a participação do povo, e nem de nenhum outro cargo político que você possa imaginar. Todas as decisões eram centradas no rei. Esse sistema teve início no século XVI e sua ideia era que o rei tivesse todo o poder do Estado. Também servia para que o rei não fosse menor que a igreja em seu país. Na Idade das Trevas, a pirâmide social era constituída no topo a igreja, no meio os senhores feudais e suas famílias, e na base os vassalos. Com a monarquia absolutista, a pirâmide fez com que os reis que aderissem ao movimento subissem ao topo e deixassem a igreja no meio. Nessa mesma época, a burguesia ainda tentava sair da base. No Brasil, a monarquia absolutista foi promovida por Dom Pedro I. Dom Pedro I não gostava da ideia de governar no absolutismo, por isso não governou da forma tradicional. Ele escolheu alguns ministros e com eles fazia as leis, ao invés de fazê-las sozinho. Essas leis eram firmes, sendo que nem o monarca e nem as classes políticas e o povo pudessem ir contra. Mas algumas características da monarquia absolutista foram mantidas, como, por exemplo, o imperador ter o poder de fechar a Assembleia. Dom Pedro governou até a morte de seu irmão em Portugal. Pedro I foi a Portugal e deixou o filho Dom Pedro II para ser seu sucessor no Brasil. Ao completar 14 anos, Dom Pedro II governou como rei absolutista até que, por não querer ser mal visto pelo seu povo, instituiu a monarquia parlamentar no Brasil. A monarquia parlamentar é um tipo de regime político em que reconhece o monarca, rei ou rainha, eleito hereditariamente, como chefe de Estado, mas que tem seus poderes limitados por uma Constituição. Nesse tipo de regime, há um parlamento com um certo número de ministros eleitos pela população, que por sua vez elegem o primeiro-ministro, o chefe do governo. Ou seja, na monarquia parlamentar há um chefe de Estado, o monarca, e um chefe de governo, o primeiro-ministro. Porém, a monarquia parlamentar não funcionou conforme as regras desse jeitinho no Brasil. A monarquia parlamentar do Brasil foi implementada na época de Dom Pedro II, como resposta às solicitações populares. Porém, no modelo adotado no país, o primeiro-ministro era escolhido pelo imperador, que respondia pelo poder executivo e pelo poder moderador, que garantia a Dom Pedro II o poder de veto sobre todas as decisões tomadas no país. O primeiro-ministro era escolhido pelo imperador e trocado à sua vontade, o que fez com que esse parlamentarismo ficasse reconhecido como parlamentarismo às avessas, justamente por se opor ao parlamentarismo europeu, onde o povo elege os ministros, que elegem o primeiro-ministro. A monarquia parlamentar teve seu fim no Brasil após a promulgação da Constituição Republicana em 1891. Entraremos agora no terceiro sistema político no Brasil, a República. A palavra República serve para qualificar uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito por cidadãos e exerce sua função durante um tempo limitado. Esta palavra deriva do latim res publica, que significa assunto público. Em uma república, o poder tem origem nos cidadãos, que delegam esse poder a um chefe de Estado ou presidente da República. A eleição de um presidente da República é feita através do voto direto dos cidadãos. A função do presidente é exercida durante um período de tempo limitado, sendo que só podem exercer durante um número limitado de mandatos. Mas nos primeiros anos da República do Brasil, o sistema novamente fugiu do padrão. Entre 1894 a 1930, houve no Brasil um período de república oligárquica, onde houve um forte domínio de pequenos grupos de pessoas pertencentes à mesma classe na política nacional. Estas oligarquias eram compostas principalmente pelos latifundiários ricos e poderosos, principalmente da região sudeste do Brasil. Essa fase também ficou reconhecida como República do Café com Leite, pois havia alternância de presidência entre paulistas e mineiros. Café, pois o principal produto de São Paulo era o café, e leite, pois Minas Gerais, pois tinha como produto principal o leite. O voto era aberto e o sistema eleitoral podia ser facilmente manipulado,
pelos políticos desses exemplos era o voto que eles acabavam modificando. Isso foi mostrado no coronelismo, que forçavam os votos para conseguirem favores e alimentos para o povo. Essa fase terminou em uma revolução popular e militar em 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Getúlio governou em 1936, de forma constitucional, até 1937, por meio de um golpe implantou o Estado Novo, iniciando assim a primeira ditadura que o Brasil viveu. Para dar ao regime uma aparência de legalidade, foi criada a Constituição Polaca, que ampliava os poderes presidenciais de Getúlio Vargas, como, por exemplo, o direito de intervir nos poderes legislativo e judiciário, e a indicação de governadores estaduais ser feita pelo presidente. Nessa época, órgãos foram criados para passar a boa imagem do governo, como o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. A ditadura de Vargas podia ser considerada populista, pois o governo se preocupava em obter o favor de trabalhadores por meio de concessões e leis de amparo. Porém, essas medidas desmobilizaram os movimentos sindicais da época, fazendo com que fossem controlados por leis que regulamentavam seu campo de ação legal, fazendo-o servir apenas como meio de divulgação de Vargas. Vargas segurou a ditadura até 1943, quando, com o documento Manifesto dos Mineiros, foi iniciada a volta da democracia brasileira. O fim do governo de Getúlio foi inevitável, mas pretendendo conservar uma imagem positiva, Vargas aceitou sair passivamente da política. Após a derrubada da ditadura getulista e a promulgação da nova Constituição Federal, 1949, o país vive uma nova fase mais democrática, que já experimentara com o direito da separação dos poderes e as eleições diretas. A única diferença da atual democracia é que as eleições para vice-presidente e presidente eram separadas. Juscelino Kubitschek assume a presidência 2 anos após a morte de Vargas, seguido por Jânio Quadros, tendo como vice-presidente João Goulart, em 1961. Porém, Jânio Quadros renuncia e, após o período de instabilidade institucional e de revoltas da oposição, Jango assume a presidência, aceitando a condição de regime parlamentarista. Em uma república parlamentarista, separa-se o chefe de Estado e o chefe do governo. Quem exerce o poder executivo é o parlamento, ou o Congresso. A população elege ministros que irão compor o parlamento. O partido que tiver maior no parlamento elege o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. O primeiro-ministro elege o gabinete que irá legislar e administrar o país juntamente a ele. Mas todas as decisões devem ser aprovadas também pelo parlamento. Caso o parlamento não concorde com alguma decisão, ele pode derrubar o gabinete, sem que o primeiro-ministro possa impedir. Nesse sistema, o presidente continua existindo como chefe de Estado, mas tem seus poderes administrativos extremamente reduzidos e apenas representando a nação. O parlamentarismo durou apenas 14 meses e em janeiro de 1963 foi realizado um plebiscito para deixar o povo decidir se o país continuaria no regime parlamentarista ou se retornaria a um sistema presidencialista. O presidencialismo venceu e então Jango volta a ter seus poderes que havia perdido. Ao longo do período presidencialista de Jango, ele tentou realizar diversas reformas de base de acelerar a economia do país. Porém, no meio de toda a instabilidade política que já havia na época, no meio da polarização ideológica do país, Jango foi acusado de ter planos comunistas em 1964. E nessa mesma época, os militares tomaram o poder instituindo a ditadura militar. A ditadura durou de 1964 a 1985. Comandada pelos militares, foi um período onde vários atos institucionais colocavam em prática a censura, perseguição política, suspensão de direitos, repressão, entre outros. Nesse período, o poder executivo se elevou acima dos outros. A ditadura pode ser definida como um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. O ditador não admite oposição às suas ideias e possuiu poder sobre o Estado e sua autoridade é absoluta. A divisão dos 3 poderes democráticos, legislativo, executivo e judiciário, é ignorada, e todos os poderes se reúnem em pena de uma instância. A ditadura é geralmente implantada através de um golpe de Estado.
Os primeiros indícios de um sistema ditatorial datam de Roma. Quando este se encontrava em crise, era chamado um ditador para que pudesse fazer com que o governo voltasse à normalidade. A ditadura durou até a reabertura da democracia com a eleição de Tancredo Neves. Desde 1895 até os dias de hoje no Brasil, vive uma república democrática. A república democrática tem os 3 poderes divididos e bem definidos. O exercício de poder executivo cabe ao presidente da República e seus ministros de Estado, no âmbito da União, aos governadores e seus secretários, no Estado e no Distrito Federal, e aos prefeitos e seus secretários, nos municípios. Os chefes do Executivo são eleitos de modo universal, direto e secreto para mandato por tempo de... Cabe ao Poder Executivo Federal executar as leis, prover cargos e funções públicas, promover a administração e segurança pública, elaborar o orçamento e os planos de desenvolvimento econômico e social, exercer o comando supremo das Forças Armadas e manter a relação com os Estados estrangeiros. Além das amplas e abrangentes funções executivas, o presidente tem poder legislativo em alguns casos, como o veto de leis aprovadas pelo Congresso Nacional e a adição de medidas provisórias como força de lei para ampliação de execução de imediatas. Mas o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional no âmbito federal, pelas assembleias legislativas nos estados e pelas câmaras municipais nos municípios. Formado pela Câmara dos Deputados ou seu senador federal, o Congresso Nacional tem como função específica elaborar e aprovar as leis do país, e com tarefa mais importante controlar os atos do Executivo. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. No legislativo brasileiro, o sistema é bicameral, ou seja, para uma lei ser aprovada, ela deve passar tanto pela Câmara dos Deputados, que representa a população, quanto pela Câmara dos Senadores, que representa os estados. O último, mas não menos importante, o Poder Judiciário. Independente dos demais poderes, é o único que não tem controles externos. Ou seja, apesar de poder fiscalizar o Executivo e o Legislativo, ele não é fiscalizado por nenhum órgão. O Judiciário tem como função aplicar a lei de fatos particulares a declarar, o direito administrativo à justiça. Ele resolve os conflitos que surgem na sociedade e toma as decisões com base na Constituição e nas leis. O Supremo Tribunal Federal, que forma a cúpula do Poder Judiciário, tem como função primordial a defesa do cidadão. Ele deve interpretar e aplicar a Constituição Federal e decidir as questões entre a União e os Estados estrangeiros, da União e os Estados federados e dos Estados entre si. Resolve os conflitos entre as justiças federais e estaduais e julga, em casos de infrações, o presidente ou vice-presidente da República e os membros do Congresso Nacional. O sistema político brasileiro não se resume apenas a isso. Para saber mais, pesquise em outros sites. Leia jornais e contribua com a solidificação da democracia em nosso país. Esperamos ter ajudado a entender um pouquinho mais sobre o sistema político brasileiro. Muito obrigado pela sua...